Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre o fundo imobiliário MCHY11, fundo de papel da Mauá, né? É um fundo que antes tinha uma pegada bem high yield e agora eles estão meio que migrando aí para uma pegada meio mid risk, quase chegando no high yield, né? Com uma gestão de crédito um pouco mais segura do que tínhamos aqui antes. Esse fundo, para você que não conhecia, só passando um contexto aí para você, né? Era um fundo bem paradão da Mauá, que tinha créditos bem arriscados, bem concentrados, né? Muito residencial aqui, estruturação própria. Só que a Mauá pegou o outro fundo que eles tinham, né? O MCHF11, é um fundo que a gente falou aqui várias vezes aqui já no canal. E eles meio que acabaram com esse fundo e tacaram todos os ativos aqui no MCHY, né? Então eles incorporaram um fundo no outro e criaram um fundo só, um fundozão, né? Aí MCHY11, que é o fundo aí que era antes de high yield da Mauá, tá pessoal? Então temos aqui créditos, fundos imobiliários, temos bastante coisa em caixa, tá? Então vou falar aí pra vocês, estava esperando esse fundo ficar um pouquinho mais sólido para trazer o vídeo aí pra vocês, mas eu acho que aqui a gente já vai conseguir ter uma noção aí bem legal de como é que ficou o fundo, tá? Se inscreve aí no canal, deixa um like e vamos lá, eu espero que vocês gostem aí do vídeo e pode deixar aí qualquer comentário caso você tenha alguma dúvida, tá? O fundo tem hoje com 1 bi de patrimônio, então é um fundo grande pra caramba, né? Deixou de ser aquele fundo pequenininho. Liquidez média diária tá aí na casa dos 5 milhões e meio, mais ou menos. Então, um fundo que tá com a liquidez muito boa. O valor da cota aí da mercado hoje tá 9,45, tá? Então, tá um pouquinho acima do que eles falaram aqui. E o valor patrimonial do fundo tá aí a 9,78, mais ou menos. Tá ainda sendo negociado abaixo do valor patrimonial, tá, galera? Mais ou menos um PVP de 0,90, 0,95, mais ou menos, tá? Pagou aí 11 centavos por cota no último mês, o que é uma pancada, né? Para um fundo de R$ 9, cara, é bastante coisa, né? Dá o dividend yield aí próximo dos 15% a um ano. E temos aqui uma taxa de gestão de 1,10% ao ano e uma taxa de administração de 0,20% ao ano. 1,3% de taxa de administração gestão puxado, né? Uma taxa bem alta. E também temos aqui taxa de performance 20% do QCD e IPCA mais 6. Então é um fundo, em questão de taxas, galera, muito, muito caro, tá? Um dos fundos mais caros aí que a gente tem de papel hoje. São taxas bem de high yield, tá? Vamos ver se a Mauá, com o tempo, vai diminuindo isso aí pra gente. Aqui a gente consegue ver aí que o patrimônio do fundo tá no bi, né? Já falamos. Montantes já alocados em ativos 615 milhões de reais. Nós vamos falar do caixa desse fundo que é bem grande, tá? Hoje. Eles não deixaram aqui exatamente qual que é a ideia que eles querem fazer com esse valor de caixa que eles têm hoje. Mas vamos falar aqui que vocês vão entender mais ou menos qual que é a ideia deles, tá? Comprarei um CRI nesse mês agora de maio de 2024. Esse CRI MSB Axis aqui é um residencial, tá, galera? Lá em Campo Belo, São Paulo, tal. Vocês sabem qual é a minha opinião para dívida de residencial, é mais arriscada, a obra pode dar errado, né? A incorporadora pode falir, a obra pode não vender bem, então são inúmeras os riscos desse tipo de operação, tá? Mas é uma taxa bem boa, tá, pessoal? IPCA mais 11, tá? Então é muito bom. Aí qual a composição do resultado desse mês aí, como é que foi? 6 centavos vindo de CRIs e debêntures, né, do recorrente do fundo, 1 centavo vindo de rendimento de fundos imobiliários, tem pouquinha coisa em FI aqui, mas eu vou mostrar para vocês. 3 centavos vindo de rendimento de caixa, 9%, 1 centavo de despesa nesse mês, e usou aí 2 centavinhos de reserva para distribuir esses 11 centavos aí pra gente, tá, galera? Esses 9% aqui de despesa foi frente ao resultado aqui a receita mensal do fundo, tá? Então, bem dentro daquele padrão aí que a gente vê de 10, 15% mais ou menos de despesa mensal nos fundos de papel, tá? Esse fundo tem uma projeção aí de resultado, né? De distribuir mais ou menos 11 centavos por cota nesse primeiro semestre, então até junho, pagando em julho de 2024, né? 11 centavos por cota, aí eles devem disponibilizar aqui pra gente um guidance diferente pro segundo semestre, mas pro primeiro semestre desse ano é esse aí de 11 centavos por cota. A Mauá geralmente entrega bem parecido, né? Lá no MCCI 11 eles entregam bem certinho, então eu imagino que eles devem continuar assim entregando esses 11 centavos aí por cota. Esse fundo aqui, por conta da incorporação que ele passou, vamos ignorar esses rendimentos aqui daqui para trás, galera, porque era um fundo totalmente diferente, tá? Então vamos falar aqui só desse primeiro semestre aqui de 2024. O fundo pagou aí 11 centavos por cota todos os meses desse primeiro semestre até agora, tá? Dividend yield bem alto, né? 14, 15% mais ou menos. E deve pagar isso aí até junho, julho. E depois vamos ver quanto é que ele vai pagar, tá, galera? Deve continuar a mesma coisa, se a inflação dá uma melhorada, eles devem mudar isso, tá? Mas por enquanto é isso. Liquidez, já falamos, né? 5 milhões de reais por dia. Só deixando um comentário que a liquidez desse fundo passou a ficar boa de março para cá,
tá? Que foi quando a incorporação finalmente terminou, né? O fundo lá do MCHF11, que era um fundo gigante, muito grande, né? Que tinha bastante liquidez, veio todo mundo pra cá e a liquidez que tinha lá meio que veio pra cá, né? Porque todo mundo que tinha as cotas de lá agora tem cota daqui, e muita gente executou lucro, muita gente começou a negociar mais o fundo, ele virou base 10 também, né? Então foi uma grande mudança aí que refletiu bastante aí na liquidez média diária desse fundo. Ele não deve continuar esses 5 milhões aqui por dia não, tá, galera? Vamos ver aí como é que vai ficar daqui pra frente. Mas ainda não dá pra gente saber uma média, tá? Eu chuto que vai ficar acima dos 1 milhão, com certeza, mas 5 milhões não sei ainda, tá? Aqui falando de DRE do fundo, nesse resultado aí do mês tivemos 29% vindo de juros de CRI, né? Então bastante coisa. 6% em correção de CRI, então isso aqui é não recorrente. Esse 7 milhões aqui também é não recorrente. Esse rendimento de FI já podemos considerar como recorrente, né? Lembrando, 50% da receita do mensal do fundo aqui nesse mês de abril veio mais ou menos aí de não recorrente, tá? Então, correção de CRI e ganho de capital, né? Então, esse correção e ganho de capital é quando eles vendem alguma dívida que eles tinham e eles têm um ganho de capital porque venderam por uma taxa menor do que eles compraram, tá? Então, é esse tipo de lucro, assim. Não é sempre que o fundo consegue fazer isso, tá? Aí, nesse mês aqui, eles geraram 15 centavos por cota, que foi bastante coisa, porque veio uma emissão, uma inflação mais alta, né? E distribuíram aí 11 centavos pra gente, tá? Fazendo os cálculos aqui de padaria, galera, eles têm hoje mais ou menos 5 centavos aí de reserva por cota, tá? Então, por isso que eu acredito que eles vão conseguir pagar esses 11 centavos aí até julho, mais ou menos, tá? Lembrando, aqui não inclui aqueles 5% que eles podem reter. Esse cálculo pode estar errado também, né? Eles podem ter arredondado todos os valores aqui, isso aqui pode ser um pouco menor. Mas assim, eu acho que o fundo tá bem confortável aí para entregar esses 11 centavos por cota até julho, tá? Aí aqui como é que tá a divisão aqui por classe de ativo, deixa eu dar um zoom aqui só para vocês conseguirem ver. Estamos aí com caixa gigante, né? 44% aqui de caixa. Esse fundo, galera, quando ele incorporou com o MCHF, o MCHF11 ele era um fundo de multi-estratégia, né? Então ele tinha ação, tinha um monte de fundo imobiliário, um monte de coisa, tá? Então, quando eles foram incorporar aqui no MCHY11, eles venderam a maioria dos fundos imobiliários, ações, tudo que eles tinham aqui no MCHF e só incorporaram o valor aqui nesse fundo, tá? Eles não trouxeram os ativos de fato para cá, tá? Então, por isso que esse caixa é muito grande. Mas eu disse ali para vocês no início, falta uma transparência aqui da gestão do que eles querem fazer com esse caixa grande, né? Então, eles não disseram aqui que eles querem comprar um monte de fundos, eles já tem um monte de operação aqui no gatilho para eles comprarem, né? Vocês vão comprar mercado, vocês vão fazer originação própria, se vai ser residencial, né? Eles não deixaram muito claro pra gente ainda, tá? Aí temos aqui 45% da carteira em crédito, que é a ideia aqui do fundo, né? 7% de fundos imobiliários, não tá muito grande, mas eu vou mostrar para vocês que são fundos que são de crédito, né? Então meio que faz sentido ainda. Se subir a mais de 10% eu já começo a ficar desanimado, né? Mas tá tudo bem por enquanto. E vamos ver nos próximos meses se isso aqui aumenta bastante, né? Deve aumentar muito. Mas vamos ver aí como é que vai ser nos próximos meses, tá? A taxa média aí de aquisição das dívidas hoje tá em IPCA mais 11, então é muita coisa, galera. Só fazendo uma simulação aqui para vocês. Se o IPCA hoje viesse aí na casa dos 4% anualmente, tá? Bota aí 11 mais 4, 15% ao ano só de juros que a gente vai receber das dívidas, tá? Então é bastante coisa, tá? Só para você ter uma noção aí do que vai acontecer aqui nesse fundo, tá? Aí aqui temos 96% de IPCA, né? Um pouco de GPM aqui perdido, então fundo totalmente inflação, não temos CDI aqui dentro. Esses são os setores aí dos devedores do fundo, 44% logístico, um setor bem legal, né? Bem seguro, boas garantias, né? Se precisar executar a garantia, tranquilo de executar. 26% residencial, já falamos aí, né? Um setor um pouco mais arriscado do que os outros. 21% shopping, mesmo comentário do logístico, né? Shopping também é um setor bom pra caramba para crédito, se precisar executar a garantia é mais fácil também. E temos aqui mais a carteira, né? Essa é a carteira de fundos imobiliários que ele tem. Então não tem nenhum fundo aqui conhecido, galera. Desencana, tá? Não vai ter nenhum fundo conhecido aqui pra você. Tem esse FI, Mauá Capital aí Properties, que é 2,3% do PL. Fundo Curva J, tá? Todos eles são Curva J, então são fundos que ele pega toda a grana, fica um tempão sem pagar rendimento, ele investe todo o dinheiro em obras, geralmente são obras, tá? E depois que ele começa a vender essa obra que ele fez, os apartamentos, o logístico, o que for, depois que ele vende, que ele começa a amortizar e distribuir o rendimento, tá? Então é um fundo que fica bastante tempo sem pagar e depois ele começa só a pagar coisa forte, assim, muito forte, tá? Então o desenvolvimento geralmente dá bastante resultado, tá? Aí temos aqui 2,3% nesse fundo da própria casa, e 1,4% nesse fundo aqui também da própria casa, que é esse aqui no caso de renda urbana, né? Aí temos esse aqui, Blue Macau Desenvolvimento Logístico, 0,4% PL, 0,3% PL nesse
FI Mauá aqui, MMPD11, tá? Que é o fundo aqui, eu acho que é um dos mais conhecidos que nós temos aqui, tá, pessoal? Lembrando, 3 fundos da própria casa e esse aqui da Blue Macau, tá? Não são grandes participações aqui nesses fundos, mas temos aí alguns fundos da própria casa sim, tá? Aqui já falando da carteira de crédito, temos esse CRI LA Shopping aqui, que eu confesso que eu não tenho muita informação sobre esse CRI, mas parece que é uma empresa de shopping, né, que tem em vários lugares, ó. Londrina, Vila Velha, Goiânia, etc, tá? 10% do PL é uma participação muito grande nesse fundo, tá? Acaba puxando muito risco num único devedor, tá? 10% do fundo tá alocado nessa dívida aqui desse devedor. IPCA mais 11, né? Uma dívida, uma taxa bem boa. 7% do PL, que também é uma concentração muito grande nessa debênture RBMM, né? Debênture muito bom. IPCA mais 11, também outra taxa puxada. E esse pulverizado de Mauá aqui, que deve ser algum fundo aí da própria casa também, 7% do PL, tá, galera? Somando isso aqui com isso aqui, isso chega a uns 10% aí mais ou menos do PL só em operações da própria gestora. Então tem aquele lance lá de um possível conflito de interesse, então você tem que dar uma analisada aí com um pouco mais de calma, tá? Porque o fundo emprestando dinheiro para a própria casa, se esse fundo da ponta aqui que é o devedor der problema, será que ele não vai querer, o fundo hoje não vai dar uma carência muito grande para esse fundo, vai deixar de pagar um tempão e tal? Então a gente já viu isso acontecendo em outros fundos aí imobiliários, tá? No momento nenhum problema, tudo ok. Mas vamos torcer para não dar nenhum problema, para a gente ver aí as coisas aqui rodando direitinho, tá? Por enquanto, nenhuma preocupação, mas deixa aí esse adendo aí para vocês, tá? Dessa grande concentração. Tem um CRI aqui que é do grupo Casas Bahia, tá? Que eles deixam essa imagem aqui do Casas Bahia, mas o Casas Bahia não é o devedor direto, segundo eles, tá? O mesmo CRI que tem lá no MCCI 11. Eles dizem que o devedor direto é o dono do galpão, que o dono do galpão aluga para Casas Bahia, né? Mas a Casas Bahia tá meio que no lastro lá do CRI. Então a Casas Bahia não é diretamente o devedor desse CRI, mas é uma preocupação aqui pra gente, tá? E essa aqui é a aquisição que a gente falou no início do vídeo, né? Desse Axis aqui, que é uma obra deles, 4,4% do PL, tá? E, gente, é isso que a gente tinha pra falar. Não se preocupem muito com essas concentrações aqui no momento, porque o fundo deve começar a diluir, né? Alocando esse caixa e tal, deve fazer algumas vendas. Mas é pra ficar ligado, tá? Esse fundo tem um grande potencial, galera, com esse caixa bem grande aqui. Ele vai pegar muita coisa agora. Se ele pegar fundo imobiliário, vai pegar muito fundo imobiliário também barato, né? Então, vamos acompanhar, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um like aí, se inscreve no canal. Qualquer coisa, é só deixar um comentário aí. Fui, deixa um like, até a próxima.